Bom, pessoal, agora nós estamos aqui nesse memorial. Como é o nome desse memorial aqui, João? Aqui, na verdade, é a Casa de Saberes, que é um espaço que a universidade construiu para os pesquisadores, quando vierem, por exemplo, fazem parte da Universidade do Estado da Bahia, ou de outra universidade, para poder, de certa forma, ter uma residência para a pesquisa, né? Então, a extensão da pesquisa. Com os problemas estruturais que o Museu João de Régis teve, a universidade resolveu, o campus avançado de Campos resolveu então tirar esse material dentro do Museu João de Régis e realocar aqui dentro da Casa de Saberes para poder continuar aberto à visitação e os visitantes poder ver e conhecer, estudar um pouco sobre o acervo que pertence ao Museu João de Régis. Vamos lá. Nós temos aqui a fachada, né? João de Régis. João de Régis. Me fala um pouco, o João de Régis, ele foi propriamente que personagem? O João de Régis tem uma frase emblemática, que é aquela que você acabou de filmar ali, que é: Canudos só bastou uma conversa, né? Só faltou uma conversa. Ele dizia que para manter essa guerra toda só faltou uma conversa. E ele era filho de sobrevivente da guerra. Era um grande memorialista. Muitos dos pesquisadores que vieram para Canudos entrevistaram o seu João de Régis. Foi fotografado por Evandro Teixeira, Antônio Olavo, também pelo Antenor Júnior, e foi também entrevistado pelo Olavo no documentário Paixão e Guerra no Sertão de Canudos, também no documentário Sobreviventes, Os Filhos da Guerra, produzido pelo Paulo Fontinelli, além de tantos outros que vieram entrevistar e fotografar, como o Claude Santos. No caso aqui é ele fotografado. Esse é o João de Régis. O João de Régis é filho de sobrevivente da guerra. A mãe dele foi levada prisioneira e o Comitê Patriótico da Bahia, o Léo Piedade, deu à mãe do seu João de Régis um salvo-conduto, né? E nesse salvo-conduto dizia que não havia nada que desabonasse a conduta daquela mulher, que ela pudesse ser conduzida em segurança até o seu destino. Então ela sabia que o marido ainda vivia nessas redondezas, porque durante o cerco do dia 23 de setembro, o marido havia saído para buscar a comida, não conseguiu adentrar mais ao arraial por conta do cerco. Ele ficou escondido nas caatingas e depois que ela retornou, né, com esse salvo-conduto, eles se reencontraram e construíram uma casa no Alto da Umburana. E lá nasceu o seu João de Régis. O João de Régis contava as histórias, as narrativas que sua mãe e seu pai narravam para ele. E ele parece que chegou a ser um vaqueiro ali pelo chapéu, um autêntico sertanejo, você vê uma imagem, né? Então é muito bacana, né, primo? O bom de vir trazer o João é que você tem um guia e ainda tem um professor de história, né? Historiador. Então vamos lá, João. Um detalhe, o José Naldo Mota aí, certo? É parente dos Mota. Posso lhe ser parente dos Motas? Os Motas teve que participação aqui em Canudos? Na verdade, eles já residiam, né, em Canudos antes mesmo, então vocês chegar. Né, e eles não aderiram a viver contra conselheiros, né? Eles ficaram no recanto deles. Isso é a história que nós sabemos, né? Sim. Mas foram convidados, no caso. Sim, foram convidados, mas eles já tinham a sua família bem estruturada, bem organizada, então não ficaram lá. E João Batista aí é quem conta mais sobre essa coisa. Na verdade, tem uma curiosidade sobre os Mota, que é o seguinte: o Antônio da Mota
ele foi compadre de Antônio Conselheiro. Né? Então, o que acontece? Esse detalhe eu não... Quando o Conselheiro chega pela primeira vez em Canudos, na fazenda Santo Antônio dos Canudos, foi em 1890, né? Antes da sua fixação. Então, em 1890 ele vem, o seu compadre Antônio da Mota é quem o recebe dentro do arraial, dentro de Canudos, na verdade, ainda não era o Arraial Belo Monte ainda, era Canudos, é quem o recebe, junto com Joaquim Macambira, porque o Antônio da Mota já era morador daqui, né? Então, é quem recebe o Antônio Conselheiro. Depois, você tem dentro do arraial uma certa, vamos dizer assim, disputa, né, comercial. Então, você tem os Vila Nova, Antônio Vila Nova, Honório Vila Nova. Você tem o próprio Joaquim Macambira, o Antônio da Mota. E você tem uma outra figura que era o Jesuíno Correia Lima, que se tornou aí, vamos dizer assim, o apelidado como Capitão Jaguns, que foi o guia das tropas dentro das incursões da 3ª e 4ª Expedição em Canudos. Então você tem nesse processo a questão dos Mota, que foram acusados, né, por essa rede comercial, vamos dizer assim, de conspirar contra o Conselheiro. Aí você tem uma série de coisas, né? Foi João Abade que liderou a morte de muitos dos familiares do Antônio da Mota nesse processo. Mas assim, são coisas que a gente tem que pesquisar. Mas essa não é a questão que vai com o cara lá de Juazeiro, não. Não. Aí já é outra parte. Já é outra parte. Mas tem muita coisa a ser pesquisada aí. Pois é. Então, muito obrigado aí, viu? Ó, nesse entorno, só pra gente, aqui é o acervo, aqui você tem as fotografias. Aqui, olha, ali, logo. Vamos aqui, depois a gente pode retornar para cá depois. Aqui você tem, né, o Grande Regis, a frase dele, só faltou uma conversa, né? Esse aqui é a capa do livro, publicado pelo Evandro Teixeira, com as fotografias. Essa capa eu já vi, Canudos 100 anos. E aí você tem as fotografias aqui, esse aqui é uma fotografia do filho sobrevivente da guerra. É fantástica essa Você tem aqui o João de Regis, Dona Ana, Dona Zefa de Mamed, Dona Júlia Pinto, João Butão, irmão da minha bisavó, e Paulo Monteiro. Então, no caso, João, você é descendente de conselheiristas, né? Isso. Aqui você tem Dona Zefinha, Dona Josefa Bispo, que também morou na 2ª Canudos, filha de sobrevivente da guerra, e o cruzeiro que ficava na frente da Igreja Velha de Santo Antônio. Esse cruzeiro aqui, ele está hoje lá no Instituto Popular Memorial de Canudos, que nós vamos visitar no nosso retorno. Certo. Esse cruzeiro é da época, no caso. Da época, ficava no pedestal da Igreja Velha de Santo Antônio. Rapaz, olha que foto fantástica essa aqui da Caatinga, né? No alto da favela, uma trincheira. Uma trincheira, né? Uma trincheira conselheirista. Ali você tem mais algumas fotografias, e um detalhe, para quem... Essa senhora aqui é minha bisavó. Essa senhora aqui, né? Dona Arquilina, fotografada em 1946 por Pierre Végé. Rapaz, olha que interessante. Ela, no caso, era filha de conselheirista. Filha sobrevivente. A minha tataravó, que é a mãe dela... Então, no caso, ela é filha de uma sobrevivente. Isso, que é a Maria Erneste, né, dos Santos, que é a minha tataravó. Aqui você tem o Zé de Isabé, né, fazendo essa aqui é uma exposição dessas fotografias, desse trabalho do Evandro Teixeira lá em Paris, né? Aí então, você tem aqui... Essa aqui é Monte Santo, uma fotografia do Evandro Teixeira também, né? Aqui você... E essa senhora, aqui eu fiquei curioso. Essa aqui é uma fotografia do Evandro Teixeira também, lá na região de Monte Santo. Né? Provavelmente um sobrevivente aí. Provavelmente um testemunho ou uma filha de sobrevivente. Né? Vamos pegar aqui, João. Aí depois. Pronto, pra cá. Você tem um resto da... Rapaz, tem alguns livrinhos. Tem alguns livros, né? Sobre Canudos. Aí, João, eu vou fazer o seguinte. Já que eu vou mandar um para você, eu vou mandar 2. Aí você tem como deixar tombado aqui? Tem sim, aí você manda já registrados, autografados, dizendo qual o destino. Aqui alguns estudantes, pesquisadores vêm, usam-se muitas vezes esse material, pronto. Aí é importante isso. É que você tem outras fotografias, né, do Evandro Teixeira, a Vila do Rosário,
Esse aqui foi em 1997, numa homenagem, colocaram 100 cruzes lá no alto, com o nome de alguns conselheiristas. E aqui, rapaz, é o que eu queria um dia pegar, que é difícil, que são as ruínas. Nesse caso aqui, são as ruínas da igreja mesmo. Esse aqui são as ruínas da igreja construídas pelo sobreviventes da guerra. A nova ou a... Da segunda Canudos aqui. Da segunda Canudos. Mas o que acontece? Nesse espaço, você tem também a primeira Canudos inundada, né? Por quê? A segunda Canudos ela foi erguida em cima dos escombros da primeira. Então, nós estamos vendo aqui as ruínas da igreja construída pela sobrevivência da guerra no início do século XX. Entendi. Mas aqui mais à esquerda, na diagonal, nós temos, ainda não está aparecendo aqui, mas está submersa a igreja, igreja velha de Santo Antônio, reformada pelo conselheiro na sua chegada. E à direita você teria a igreja nova do Bom Jesus, os alicerces das ruínas. Muito bom. Rapaz, é emocionante. João, eu digo a você, o cara vinha a Canudos, ele vindo só essa escola, se chama aqui Escola dos Saberes, não? É Casa dos Saberes. Casa dos Saberes, meu amigo, você sente uma áurea, que era aquela áurea que eu estava atrás de sentir, de você começa a sentir a essência desse povo estando aqui, óbvio, com sua brilhante explicação. Eu não sabia que era descendente de um conselheirista, isso também me surpreende. Você é filho daqui, no caso, né? Filho de Canudos. Né? Mas esse fotógrafo, ele é fantástico, porque ele não consegue levar a esse tempo com suas fotografias. Isso aqui é o acervo do Museu Histórico de Canudos Velho, né? Essa fotografia. E o Denis Carvalho, ele, em uma fotografia, ele diz: João, me explica aí se essa peça que eu estou pensando. Ele queria vir para poder ver essa peça aqui de pé, que é o chuncho. Né? Ele tem uma pesquisa sobre isso. Inclusive o Calazans tem um texto falando da origem desse chuncho, que era empunhado pelo vaqueiro para poder tocar o gado, mas que dá a origem, segundo o professor Zé Calazans, ao nome jagunço. Né? Então tem toda uma história aí. O chuncho é que dá, segundo o Calazans, é que dá origem ao nome jagunço. Muito interessante. E aí fica a dica pro Denis. Denis é espetacular. Então fica aí agora que ele vai se sentir mais pressionado a vir a Canudos. Esse aqui é o canhão, a 2832, foi usado na guerra. Ficou abandonado em Canudos. E durante a construção do açude do Cocorabó, ele foi levado de volta para Salvador e depois o prefeito Aristão Andrade, de Monte Santo, pediu emprestado e colocou na praça. Está até hoje na praça, né? E aí você tem outras imagens aqui da Romaria. Essa igreja aqui é a igreja de Bom Jesus, lá em Crisópolis, né? Então, hoje, essa igreja em Crisópolis ela foi tombada pelo IFAM, então é patrimônio histórico nacional. Tem um evento que eles realizam lá todo ano, dia 22 de setembro, que data da morte do conselheiro. E eles fazem uma homenagem a ele lá. Então tem toda uma rede aí. E aqui, irmão, rapaz, é tanta foto aqui, fantástico. Esse cara era espetacular. Ele fez essas fotos na década de 80, 90, né? Quer dizer, ele conseguiu pegar aqui aí a igreja, os escombros dela aqui. Provavelmente o açude estava muito baixo. Né? E aí aproveitaram para fazer isso daí, né? Agora, que coisa simbólica isso. Só me lembrou os bebês de Canudos, né? Quantas crianças morreram nesse, né? Inclusive, rapaz, no livro do Dantas Barreto, ele diz que chegava nas casas e encontrava os corpos, um acostumado com o outro, e as crianças juntas no meio, como se estivesse ali num eterno olhar, um olhando para o outro, e a bala que matava um varava no outro. Ou seja, a criança morrendo no colo da mãe, né? Cara, a gente não pode deixar isso morrer, porque isso foi um triste episódio da história do Brasil. E aqui são as fotografias do Augusto Flávio Barros, né? Esse cara deu uma grande contribuição, a pena que ele não escreveu, você não tem nenhum escrito. Agora, João, a gente chegou em duas fotos que são clássicas, né? Aquela, tem até a capa de um dos melhores livros, que é aquela ali, não sei se é Vila Nova, como é o Antônio Vila Nova, não, como é o nome da capa desse livro, que eu não estou lembrado.
Não sei Eu vou lembrar depois. É um livro. Não é Antônio Macedo, não? Não, eu vou lembrar depois. Aqui também é uma foto clássica dos prisioneiros. Agora, para sempre sobre essa foto, uma especulação, não vou dizer que é uma dúvida. É uma especulação grande, né? O que é que tu acha? Olha, se diz muito que essa fotografia não é do Antônio Conselheiro. Poderia ser do Antônio Broegas ou do Antônio Beatinho, enfim. Mas o que acontece? Quando eles fazem a exumação, eles vão dizer que o estado do corpo era de putrefação, né? Estava em decomposição, enfim. Afinal de contas, se de fato o conselheiro morreu dia 28 de setembro, ele já tinha pelo menos aí 14 dias que estava ali sepultado, né? Vamos dizer assim. Só que o que acontece? O Flávio de Barros, antes de seguir nessa carreira da fotografia, né, da fotografia, ele era retratista, né? E isso é o que eu penso, que ele tenha feito com a foto. Como o estado do corpo estava em estado muito de putrefação, decomposição, muito degradado, a fotografia talvez não tenha ficado tão boa, e talvez ele tenha feito aí o quê? Um retoque. No corpo mesmo, você quer dizer, na foto não. Na foto. Na foto. Ele tenha feito um retrato, vamos dizer assim, a partir da imagem, né? Mas o fato é que os sobreviventes vão dizer que o conselheiro faleceu, foi enterrado num santuário, e as descrições do achado do corpo basem com muitas das descrições. Não, no próprio livro do Dantas ele coloca que os prisioneiros reconhecem. E ele fala no seu último capítulo da exumação do corpo de Antônio Conselheiro. Isso está no livro Última Expedição a Canudos. Inclusive o Arcádio também vai fazer isso e tal. Mas existe uma dúvida grande, alguns dizem que não é. Tem que ser feita uma pesquisa muito minuciosa, tanto a partir da oralidade, porque eu acho que a oralidade, embora muitos descartem essa fonte, é uma fonte importantíssima para elucidar o que está escrito, né? Isso. Porque o que o Calazans muitas vezes fazia era isso, ele pegava o que a oralidade dizia e o escrito. Então ele confrontava esses dois, e claro que nem sempre o que está escrito vai bater, né? Vai bater, mas muitas informações ela cruza. Mas aquela foto que Xaramubim dizem ser de conselheiro, ela é mesmo? De Xaramubim? Sim, tem uma foto de um conselheiro quando que Xaramubim não existe, não. Não existe. Não temos nenhum registro de Antônio Conselheiro fotográfico. Antes. Antes. O que nós temos esse aqui. O que tem é aquele retrato, vamos dizer assim, falado, né? Aquele desenho, caricatura do conselheiro. E aí a especulação, vou mais além, porque é o seguinte: será, na minha questão, que o exército diz, vamos exumar e confirmar que para não nascer o mito? Porque sem a imagem dele, esse imaginário passaria a ser o quê? Popular. Qualquer um poderia se espelhar na imagem do conselheiro, que nem Zumbi dos Palmares. Mas observe que a fotografia o torna, de certa forma, um mito, né? Ao registrar. Você quer dizer que ela materializa mais o mito? Materializa, inclusive, a ideia de que, por exemplo, que existe essa coisa aqui em torno do corpo do conselheiro, e diz que quando ele morre, os conselheiristas esperam 3 dias para poder velar, enterrar o corpo. Lembrando Cristo, né? Claro que o conselheiro nunca se achou Deus ou se colocou no lugar de Deus, mas as pessoas muitas das vezes o tinham como um Senhor, como o bom Jesus conselheiro e tal. Então, na santidade do conselheiro se esperou-se, é o que diz muitas das vezes, 3 dias para que ele pudesse ser enterrado. Mas E para aumentar mais ainda o mito, ele lembra o Cristo morto. Sim. Ainda tem isso, né? Ainda tem essa figuração. Fotografias que o banheiro, um espaço muito limpo, viu, João? Aqui vocês estão de parabéns. Fotos aqui fantásticas de militares. Aqui o que o coordenador, o diretor da universidade fez foi o que acontece. Em vez de colocar quarto 1, quarto 2, quarto 3, colocou trincheiras. Mesmo. Agora que eu estou observando, né? Trincheira 3. Aí tu lembrou do Antônio Beatinho. O Dantas, ele fala no livro que o Beatinho pega a bandeira, vai lá, tenta
dialogar, e aí os generais, os coronéis, eles já não têm mais diálogo. Eles mandam eles de volta, diz que vai tomar Canudos até o último. O que se diz é que o Antônio Beatinho, esse diálogo, né, entre o general Toscar e o Antônio Beatinho, permite que o Antônio Beatinho retorne para o Arraial e volte de lá com aqueles que queriam, assim, se entregar em nome da sua liberdade. Então, o que foi prometido àqueles que se rendessem? E suas vidas seriam poupadas. Mas o que nós sabemos é que Antônio Beatinho, após trazer milhares de pessoas ali, né, centenas de pessoas, ele foi o primeiro a ser degolado, né? Então isso causou um horror, uma revolta em todos aqueles que estavam ali se rendendo, se entregando, porque todos os homens, que naquela fotografia... Não, você quer dizer o seguinte, porque o Dantas, ele diz assim, o Beatinho vai, e lá ele dá a proposta, segundo o Dantas Barreto, que os homens fossem libertos, mas que levassem suas armas. E aí o exército não permitiu isso, que não deixaria levá-los com essas armas. Aí ele retorna. Você quer dizer que quando eles invadem lá, o primeiro a degolar é o Beatinho. Ou degola ele quando vem com bandeira branca. Não, é isso. Quando o Antônio Beatinho vem com a bandeira branca, que os militares, o general Toscar, promete a ele, dizendo o seguinte, que em nome da República, todos aqueles que se rendessem teriam suas vidas poupadas, o Antônio Beatinho retorna, traz a informação aos conselheiristas, leva a informação aos conselheiristas, eles se rendem, né? E nessa rendição, depois dessa rendição, eles fazem aquela imagem, né? E degolam o Antônio Beatinho. O Antônio Beatinho já não está, provavelmente, mais naquela imagem. Você quer dizer essa imagem clássica aqui, né? E se observar, a foto talvez não mostra muito bem, você tem vários homens de cócoras no fundo, né? Ao fundo. Estou vendo. Na frente eles colocam as mulheres e crianças. Ao fundo de cócoras você tem vários homens. E todos esses homens aqui que se renderam, então de cócoras, todos eles foram degolados. Inclusive mulheres. Porque imagine a mulher assistir Então aí já se constitui um crime de guerra. Um crime de guerra. Você tem, imagine as mulheres verem, serem degolados. O seu marido ou o seu filho. Você acha que elas iam ficar imóveis assistindo a degola? Não, o corpo reage. O corpo reage, então elas levantam contra essa degola e são degoladas também pelos esses militares. Mas eu estou me arrepiando aqui, é um negócio muito... Essa fotografia emblemática... Que muitos talvez não saibam dessa história tão detalhada como você está colocando. E lá no ponto de intervenção artística, no âmbito próximo da favela, nós vamos visitar, que é o Icaro das Marias, você vai ver o Clodo Santos, ele ampliou essas imagens, esses rostos aqui, esse rosto, esse aqui, em 300%. Agora um detalhe aqui, João, que eu me atento. A maioria aqui são afros, então descendentes. Muitos aqui são descendentes de escravos, né? Isso, o que acontece? 70% da escravos e índios, no caso. 70% da população de Canudos eram de homens e mulheres que foram escravizadas nesse período, né? E que vieram para Canudos. Inclusive você tem porque depois da libertação dos escravos, poucos anos, né? Poucos anos. Você tem eles não tinham, libertaram os escravos, mas não deram condições. Nenhuma, né? Então você tem os negros, indígenas, roceiros em Canudos, e a maioria da população era da população do povo afro, descendente, estava aí no Arraial. Olha, João, só com uma foto dessa eu digo a você a história para se escrever um livro. É muita coisa. Muita coisa. E aqui você tem as duas igrejas, né? A Igreja Nova do Bom Jesus, que foi, vamos dizer assim, onde se concentrou. Essa foto é daquele fotógrafo lá. Todas elas são do Flávio de Barros. Essa aqui você tem a Igreja Nova do Bom Jesus, que foi a igreja alvo, vamos dizer, a mais bombardeada, certo, né, porque se abrigava dentro dessas igrejas muitos dos conselheiristas. Só trabalhando. Sabe como é que o Dantas Barreto chama essas igrejas? De baluartes. Baluartes. E aqui você tem a Igreja Velha. Observe que a Igreja Velha, comparada à Igreja Nova,
está inteira. Né? Esse cruzeiro que está na frente da igreja é aquele que você viu naquela foto primeiro e que está no Instituto Popular Memorial de Canudos. E essa cruz, você quer dizer o cruzeiro é a cruz, né? Cruz. Ela ainda... Ela resistiu, foi o único monumento intacto. Né? Ou seja, a cruz de Cristo foi o único monumento. Isso traz para a cultura popular e para o catolicismo mais uma resignação de fé, né? Sim. E nós temos esse cruzeiro, essa cruz, que resistiu ao fogo, às águas e tudo mais, um símbolo de fé, de resistência do povo sertanejo. Agora, João, você lembrou que no Dantas Barreto, o livro, ele relata a questão do fogo. Você fica até assim, dizendo que é um milagre uma cruz de madeira dessa ter resistido, porque ele compara o fogo ao inferno de Dante. Está lá no livro, os horrores da Guerra de Canudos, com tudo queimando e com pessoas morrendo de sede. E outra, ele diz que a sede era tão grande que as pessoas não estavam mais nem aí para o fogo, o desespero era pela fome e a sede. E aí morrendo de sede, de fome, sendo queimado. Aí ele lá diz, nem o inferno de Dante é igual aos horrores que eu vi na Guerra de Canudos. Isso dito pelo próprio Dantas Barreto, que era tenente-coronel de uma das brigadas de infantaria ou batalhão, e ele viveu, ele disse que viu isso, as pessoas sendo queimadas em desespero, com fome e com sede. Terrível, terrível mesmo. Por isso que eu digo, João, você faça a releitura desse livro. E eu peço a você, que você é aqui do Memorial, que fale com os representantes, que eu acho que o Dantas Barreto merece estar ali, que ele é um dos primeiros a escrever, tem 2 livros. Destruição de Canudos, ele escreve em 1912, mas ele foi um grande representante da guerra, da historiografia. Essa é uma fotografia que também mostra esse horror. Então você tem uma casa de taipa, e aqui você tem 2 pessoas, né? Você tem vários corpos, né? Corpos. Aqui, ó. É porque a foto, o povo vai pensar até que é 2 almas aqui, mas aqui são 2 pessoas, né? São vários corpos que estão em volta, né? Eu estou usando essa figura aqui. Um homem e outro aqui, né? Isso. Mas em volta desses outros, você tem vários aqui, provavelmente homens e mulheres, mas você tem aqui... Estou vendo, vários corpos em decomposição. Já ossos, né? Mas aqui são alguns militares. Aqui essa foto é clássica. Que aqui é o general Arthur Oscar, né? É ele mesmo. É aqui que eu me lembro, João, que numa tenda o Dantas Barreto diz que os generais eles se reúnem no último assalto. Né? E eles decidem, vamos os 3.000 homens para cima e não recuar. Hoje nós vamos acabar com Canudos. E aí culmina no dia 5 a 6 de outubro, que é o fim de Canudos mesmo. Eu não estou lembrado se é 5 ou 6. 5, dia 6 eles queimam tudo. Pronto. E até aquilo que eu disse a você antes, que chega lá os 4 últimos homens, os combatentes, né? Tudo isso o Dantas Barreto relata. Por isso que eu digo a você que muitos do Euclides da Cunha pode ser que tenha sido tirado dos demais, como você tão bem colocou. Agora, João, eu digo a você, aqui é tanta foto que o cara passa só um dia aqui. Eu vou adiantar que você sabe que a gente tem outras coisas, né? Mas me detalhe essa foto aqui só. Aí você tem os soldados aí num hospital, né? Sangue. Você tem aqui o que eles dizem, uma jagunça ferida, né? E à espreita, né? Uma senhora, né? Provavelmente parente da criança. Parente da criança e tal. Enfim, você tem um espetáculo. Agora aqui tem fotos que eu nunca vi, cara. Tem fotografias, são todas as fotografias. Nem livro, às vezes, você as encontra. Você vê aqui trincheiras. Aqui era o quê? Para metralhadora, fuzil ou o quê? Aí são as malinchas, né? Aqui é segurando os fuzis no outro, né? Eles colocam aí, aqui você tem a simulação, né, que eles fazem no espetáculo. Todo ano, né? Eles fazem isso. Né? Esse aqui é
a fotografia do campo, em base na época da guerra. Então eles faziam uma simulação como se estivesse prendendo um conselheirista, né? Nesse sentido. Aí você vê mais A aqui. Fazenda Velha, tem os militares na Fazenda Velha. A Fazenda Velha foi um ponto onde morreu o coronel Moreira César na madrugada de 4 de março, mas que também foi falta de... Pronto, João, aí para encerrar aqui essa parte, a gente depois vai para os quadros. Olha que cena. Você lembra do que eu lhe falei da criança? Sim, sim. Que está no livro de Dantas Barreto, que eu cito como Vicente, que perde os pais, inclusive de Monte Santo, os pais, a irmã Germana, e no fim ele na estrada de Monte Santo, todo assim, maltrapilho, e fica órfão. Mas você observe que tem aqui crianças. O que me deixa triste é que a gente tem relatos de crianças que foram vendidas, inclusive para prostíbulos. Quantas crianças dessas não foram violentadas, sacrificadas? Quer dizer, o Exército perdeu. A gente sabe que o Exército sofreu com isso. E talvez seja um dos motivos que o Exército não queira lembrar os seus heróis, porque muitos deles foram heróis da pátria, assim. Não, mas matou certo, mas estava lá em guerra. São heróis da pátria. Mas, infelizmente, eles mancharam o nome de heróis devido aos seus crimes de guerra. Porque, como disse lá na frente, uma conversa tinha resolvido, e como eu lhe disse, não precisava ter chegado ao que chegou. Poderia ter o combate, mas não deveria ter feito o que fizeram. Estupraram, mataram, decapitaram, zombaram, fizeram atrocidades a tal ponto de um militar como Dantas Barreto dizer, comparar o inferno de Dantas. Por isso que a gente sempre disse que não foi uma guerra de Canudos, né? Foi uma guerra contra Canudos, né? Uma guerra contra o Belo Monte, uma guerra contra camponeses que foram se armando para poder defender o seu território. Né? Isso. Então, você tem toda uma série aí você me lembrou outra parte interessante do livro, que o Dantas ele diz isso. Eles não estavam lutando mais ali propriamente por conselheiro. Eles estavam lutando pelo seu lugar, pelo lugar onde eles moravam, pelas pessoas que estavam ali, que eles amavam. Então já era uma luta pela sobrevivência. Eles não estavam lutando ali como fanáticos, assim como é sempre colocado. Isso. Infelizmente, esse termo fanático ele vai ser utilizado por muitos escritores, né? Mas as pessoas não veem que o sertanejo buscava, como eu disse lá, descendentes de escravos, descendentes de índios, buscavam a terra, buscavam a melhora que o próprio Dantas coloca, que eles eram organizados e tinham tudo isso. Ou seja, é unânime entre os escritores que eles conseguiram ter uma subsistência melhor, ter como sobreviver melhor e estavam ali progredindo. É isso que chama a atenção dos coronéis. Né? Vou mostrar só um detalhe. Aqui Islã, qualquer coisa que eu tiver errado, você me corrija. A curadoria desse espaço. Toda representada de sangue. Você sabe que o livro que eu reeditei, eu coloquei essa cor que lembra muito cor de sangue. Sim. Né? Eu já fiz isso mesmo, já chamando a atenção para isso. A curadoria do espaço do Museu João de Regis, da Casa de Saberes, é do Edmilson Santana. Né? Isso aqui, né? Essa figura que traz assim, traz leveza a todo esse horror. E aí o que é que ele traz aqui para a gente nessas duas intervenções dele aqui, né? Você tem aqui o João de Barro, e aí muito do senhor o passarinho, né? Da Troia de Barro, né? Então, João de Barro é um passarinho, né? Aqui esse João de Barro traz o que é, vamos dizer assim, o que foi o Arraial do Belo Monte, a Troia de Barro, né? Em volta dessa Troia de Barro você tem os estilingues, os badogs. A gente chama lá em Alagoas de peteca. Né? Então, assim, badog, estilingue, baladeira ou peteca, esses instrumentos representam os canhões. E assim como as petecas representam uma ameaça ao pássaro, sobretudo do João de Barro, as pedras que são lançadas sobre ele, para Canudos, os canhões representou esse perigo
essa força. E aí você tem na parede 3 pedras. Primeira expedição, Interessante. segunda expedição, Bem simbólico. e terceira expedição. Lembrando que houve 2 pequenas expedições, uma parece com 50 soldados, outra com 100, né? Você tem a primeira que vem com cerca de 110, 117 militares, polícia da Bahia, né? Polícia da Bahia. A segunda que vem com 609 homens. E você tem a terceira que vem com cerca de 300. E aí, essas 3 expedições não foram suficientes, a força dessas 3 expedições não foram suficientes para poder vencer ou romper o arraial. Né? Tô entendendo. Já Troia de Barro. E aí eles trazem uma muito maior, uma força totalmente... Coisa representativa, é muito bonito, né? 5 a 6 mil homens, né? Mais de 6 mil homens, com uma força totalmente desproporcional ao arraial e com uma força muito maior. Você vê lá a pedra lançada contra Canudos, comparada às outras 3, muito maior. Mas quem foi que fez essa arte tão simbólica assim? Nilson Santana, né? É de Nilson Santana. Você tem até a representação do tamanho da gola. A degola, né? O sangue manchou a caatinga, né? Nosso sertão. As cabeças rolaram. O facão ali. Então ele vai trazer os grampos aí, por exemplo. Interessante, chama aqui de crepúsculo, né? Isso. Porque nesse 5 de outubro, aqui você tem o pôr do sol. Aqui, né? Daqui você consegue ter uma vista do pôr do sol. O cambaio está lá no meio da serra. Lá onde houve o combate do cambaio. Isso. E aqui você tem o fim da tarde, né? A tarde, o crepúsculo da tarde. Agora, a Independência Caatinga aqui traz... Eu tô todo arrepiado aqui, cara. A gente sente a áurea daqueles que padeceram aqui. Para você, no convívio, você chega às vezes a se emocionar também, mesmo estando aqui, contando e narrando essa história várias vezes. Tem um colega aqui que também é guia, e é o curador lá do Museu Casa do Isabel, que é o Paulo Reis, que é descendente do sobrevivente da guerra também. Ele é bisneto do João de Reis, neto da dona Isabel. Ele me chamava de guia chorão, né? Porque muitas das vezes, quando eu estava acompanhando os grupos aqui, muitas das minhas falas, das narrativas, eu me emocionava a ponto de não conseguir falar, né? Então, tem muitas das cenas que nós narramos aqui nesse cenário que nos tocam, que nos tomam por dentro e não tem como não se emocionar, né? Meu sangue, o sangue daqueles que lutaram em Canudos no Belo Monte corre nas minhas veias e a gente se emociona, mesmo aqueles que não nasceram aqui e tudo, mas quando chega nesses espaços onde houve esse derramamento de sangue, esse morticínio, a gente se emociona. Então não tem como não se emocionar diante de tanta história, tanta narrativa dos nossos, né? Sertanejos, dos nossos familiares que viveram aqui. Bom, João, só para encerrar, que eu só ver você, aí eu vou, segura aqui, vou encerrar essa primeira parte e agradecer. Bom, pessoal, vocês aí viram, eu estou extremamente emocionado, não só em si pela a história, mas nós sabemos que Canudos tem aí mais de 500 livros, uma historiografia contada no Brasil e no mundo inteiro, mas vir aqui é uma coisa muito emocionante, porque você está sentindo a áurea do lugar, um lugar espetacular, eu vi várias fotos, não deu para ver tudo, porque para conhecer bem, eu acho que você tem que ficar no mínimo 2 a 3 dias e conhecendo os lugares, pontuando, ouvindo o bom guia. Fica a dica aí do João, mas tem outros guias também, importante. Um lugar muito acolhedor aqui em Canudos, as pessoas da Bahia acolhem muito bem, mas estar aqui é muito emocionante, porque você sente realmente o que foi a história de Canudos. É diferente de você ouvir falar e ver falar através do livro, mas quando você está aqui, nesse território onde você sabe que houve, infelizmente, esse derramamento de sangue, que houve essas coisas tristes da nossa história, e que estão bem representados pelo artista aqui. O artista conta aqui, João, a história praticamente de forma simbólica com estilingues e com a casa de barro que representa Grandes Canudos. E aqui está o sangue. O sangue que, coincidentemente, eu coloco essa cor lá no livro, Acidentes da Guerra, se você observar, eu fui na internet e botei vermelho sangue. E lá está
o Coronel Moreira Souza na contracapa e o Coronel Tamarindo. Coloquei representantes do Exército, porque é o Dantas do Exército que fala. Mas por que eu tenho essa percepção, eu posso dizer assim, esse respeito pelo Dantas? Porque ele tem um certo respeito pelo o homem do Norte, que ele chama o povo do Norte, que é o povo nordestino. E, em certo momento, ele chama o povo heróico do Norte brasileiro. Ele tem esse povo como heróico. Por quê? Porque eles lutaram de uma forma que os próprios soldados ficaram assim, abismados, porque eles lutaram não apenas pelo conselheiro, mas lutaram pelas suas vidas, pela sua terra, pelo seu povo e pela sua cultura. Então, João, fico muito feliz, muito emocionado, gravar, estar aqui com você e realizado. Porque na vida a gente, para se realizar, tem que conhecer certos lugares desse Brasil imenso, e o meu sonho é um dia conhecer o Contestado. Eu acho que você tem esse sonho também, João, que lá também houve esse derramamento de sangue com pessoas pobres, com pessoas que lutavam por suas terras e lutavam por suas vidas. Então, é como eu disse lá no início, Canudos bastava apenas uma boa conversa. Então, a vocês um forte abraço. Vamos continuar daqui a pouco com mais vídeo, gravando esses lugares especiais, ao qual, João, eu só tenho a lhe agradecer.